tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de maio de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2665. Ele tem 5 páginas, 41 logias e 15 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 11 máximos. O tema é tertuliofilia. A especialidade é tertuliologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Adriana, que está ali muito bem acompanhada. Esse é o número 48. É o número 48. Eu sempre peço para ela, para saber, para dar inveja aqui na turma. 48. Definição. A tertuliofilia é a predileção da consciência uma mulher pela audiência, participação e acompanhamento regular dos debates diários, grupais, sobre temáticas evolutivas inéditas, componentes das tertúlias conscienciológicas, ocorrendo diariamente no tertuliário do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. O empenho pelo carregamento da autopensenização no PEN, a agilização pensênica a partir da implantação de hábitos intelectuais, a autodisponibilidade em contribuir para o fortalecimento do holopensênico da conscienciologia no planeta a partir do tertuliário, o apreço pelos debates temáticos das tertúlias conscienciológicas, a automotivação intelectual, a autoinclusão voluntária no curso de longo curso e a evolução consciencial enquanto conteúdo programático e prioridade universal. A satisfação na apreensão de neoconhecimentos cosmoéticos, o gosto pela interlocução tarística aberta, a curiosidade sadia por neoverpons, a valorização das ponderações racionais, a apreciação dos desafios intelectivos cosmoéticos, a autoimersão rotineira em campo energético de desassédio mental somático, os extrapolacionismos parapsíquicos favorecidos pelo ambiente tertuliário, a atenção à parafenomenalidade tertuliana, a clarividência, a paratelepatia, a mega-euforização, os parabanhos energéticos, a percepção da presença de amparadores extrafísicos, a captação de neoideias, a recuperação de cons magnas. Agora, nós temos aí, na argumentologia, tem o tópico sobre autoteste. São 24 filias derivadas, incentivadas e ou sinérgicas com a tertuliofilia, seguidas de questionamento passível de auxiliar na autoavaliação do nível pessoal de estima, valorização, priorização, aproveitamento e retribuição dos aportes recebidos com a frequência regular nas tertúlias. Agora, ó, são 24 filias que vale a pena a pessoa ler. Na remissologia dos 15 verbetes, destacamos 5. Cultura tertuliana, década tertuliária, migração intratertuliária, omni-desafio das tertúlias conscienciológicas e técnica tertuliária. Frase enfática. A tertuliofilia fundamenta-se no apreço pelas cognições conscienciológicas e na autolucidez quanto aos ganhos evolutivos proporcionados pelos debates diários em atmosfera tertuliária. Você averigou as repercussões das tertúlias conscienciológicas em âmbito individual, grupal e coletivo? Tal avaliação elevou o grau de prioridade do tempo dedicado para a retribuição dos aportes tertuliários? Agora, a mega análise aí com João Paulo são 20 itens. Debate, neosinapse, neoverpom, para elenco, para educação. Enciclopedismo, intelectualidade, assiduidade, tertuliário, cogniciofilia. Verbetografia, tertuliologia, taristicologia, comunicologia, conscienciologia. Descrenciologia, evoluciologia, mentalsomatologia, parapedagogia e refutaciologia. Agora, nós temos aí
no verbete do DAC, impecadologia. O argumento é autoevoluciológico. Ele tem uma página e meia e tem 55 itens mais chamativos. Nós temos agora questionamento. Professor, o senhor comentou em tertúlia anterior sobre a atriz Angelina Jolie que retirou as mamas. Ela retirou o tecido mamário, mas o gene que causaria o câncer está lá, não foi retirado. O câncer não poderia se manifestar no futuro em outro órgão, em gânglios ou nas proximidades da mama? Olha, eu acho que o que eles fizeram é o melhor que tem por causa da prevenção. O negócio foi com a mãe dela e foi mesmo na mama. O negócio todo tem que ver por aí, porque mama é o câncer mais, vamos dizer, que está na moda, né? É o que acontece mais, é a coisa mais séria que tem, é o mais incidente. Então, eu não sou contra, não. Eu acho que ela fez bem. É um monte de gente que eu já vi. Já teve casos que eu vi até os médicos falando para a pessoa tirar o outro seio, ela não tirou, daí uns meses ela morreu. Câncer. Nos postes de luz que ficam nas ruas, existem fotocélulas que controlam o estado elétrico do poste, apagando ou acendendo conforme a luminosidade. Já, por diversas vezes, percebi que os postes acendem mais depressa quando mobiliza energia perto deles. O fato chega a ser estranho. Em certas ocasiões, onde o poste, mesmo de noite, continua apagado, a minha passagem, estando eu mobilizando energias, faz com que eles acendam. Seriam essas fotocélulas detetoras de bioenergia? Alguém tem pesquisado isso? Não. Você está falando uma coisa que é óbvio. Você não sabe a minha história lá da máquina Olivetti, quando começou a ter, antes de chegar aos computadores, que a máquina Olivetti tinha memória? E o que aconteceu, o que eu fiz com a máquina? Quer dizer, quando tem essas memórias fotoelétricas, esse processo todo, a energia nossa funciona. É igualzinho também. O problema influi muito na gente, em matéria de energia, todo o processo de eletromagnetismo. É preciso de olhar isso com calma. Tudo isso acontece mesmo, isso aí é real. Tem disso. Agora, a energia nossa, ela é mais poderosa que a eletricidade, que o eletromagnetismo, tudo isso. Depende da vontade, da intenção da pessoa e a capacidade de ectoplastia da pessoa. Professor, meu nome é Raquel, vivo atualmente na Alemanha, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e como boa intermissivista, sempre procurando respostas. Meu primeiro contato com a Conscienciologia foi há 2 anos, através do YouTube. Foi uma entrevista em 1995, entendi tudo. Estou estudando personalidade consecutiva, estudei 2 personalidades, nas quais essa terceira está diferente. A personalidade é a Florence Nightingale. A partir das biografias que li e artigos na internet, já tem esses 100 itens. Hoje comprei alguns livros, recomeçaria a pesquisa através de fonte segura. Para mim mesma não há dúvida sobre essa ligação existente. O que eu gostaria de saber é o seguinte: qual a sua percepção como professor? Olha, eu acho que você devia ir a Londres e ver o que tem lá, que tem uma casa, que é o processo, o verdadeiro museu da Florence Nightingale. Você vai ver, então, o ambiente, como é que é. Porque lá tem tudo sobre a vida dela. E outra coisa, a energia do lugar é poderosíssima. Examina isso, você vai ver alguma coisa, vamos ver como é que fica a situação. Agora, melhor ir lá. Londres, vale a pena ver. A nossa verbetógrafa veterana, professora Adriana Lopes. Na fatologia, isso aqui quem falou é o Eduardo Doria, ele é sempre pomposo, ele é cerimonioso. Na fatologia, página 6, 6ª linha. Poderia nos falar mais sobre como realizar um inventário de benesses evolutivas auridas nas temáticas debatidas? Olha, isso você tem que começar a olhar. Tem o verbete década tertuliana, que eu coloco alguma das aquisições, quer dizer, tem uma lista, são 20 aquisições, desenvolvimentos passíveis de ter ocorrido em função das tertúlias nesses 10 anos. Então, você pode dar uma olhadinha nessa listagem, ou ir pensando, você vai fazendo, depois que eu comecei a assistir tertúlia, mudou o meu interesse? Aquelas perguntas no final desse verbete também ajudam. Eu comecei a estudar mais, o que mudou na minha vida, na minha intelectualidade, e o que isso gerou de efeito na minha vida, né, na minha própria existência, o fato de eu estar
participando das tertúlias ao longo do tempo, cada vez uma ideia nova por dia. Então, você vai mostrando, isso é muito pessoal, né? Mas, como eu te falo, veja nessas listagens que já são justamente o objetivo delas, é que ajude cada um a fazer esse levantamento. Na Paradoxologia, página 7, gostaria que aprofundasse para nós, teletertulianos, o paradoxo do morador de Foz do Iguaçu, estudioso da conscienciologia, estando continuamente indisponível para participar das tertúlias. Por que esse pouco caso, tendo tudo à mão? De que forma reverter esse quadro? Vejo que quem passa uma temporada aí no CAEC, muitas vezes aproveita mais do que muitos que moram em Foz. É verdade. Olha, isso é aquele negócio da turma de Ipanema, que eu encontrava com amigos meus, eles nunca tinham entrado no mar. Os caras de Ipanema morando lá há 20 anos. Tem dessas coisas. Esse paradoxo é um paradoxo que já tem na enciclopédia. Eu copiei de lá porque eu acho que está bem adequado para esse tema. Agora, cada um que tem que avaliar, porque existem muitas... A vida engole a gente. E Foz já facilita, porque se aqui tivesse praia, tivesse outras coisas, ainda tinha mais coisa para nos dispersar. Aqui já não tem muita coisa. Então, o que tem de maior aqui em Foz mesmo é a própria Conscienciologia, que é que tem de diferente. Então, cada um tem que avaliar, porque tem a questão, tem que fazer o pé de meia, tem que fazer uma série de coisas. Ótimo, isso aí é importante. Há momentos que a gente realmente precisa de parar e fazer uma série de coisas. O problema é que já são 10 anos de tertúlia. E a pessoa tem que ver, será que desses 10, são 10 anos, ela ainda não consegue? Se não consegue todo dia, a gente sabe que é difícil, hoje são 2 tertúlias, é muito tempo, então cada um tem que começar a gerenciar a sua agenda para ver como que ela pode participar. Que seja uma vez por semana, se não é possível, 2, sei lá, a pessoa estudar. O que a gente está falando aqui, que é o mais sério, é quando a pessoa é continuamente deixando isso passar. Então, é isso que cada um tem que avaliar o que está acontecendo, um processo de prioridade evolutiva. Professora Adriana, em Pensenologia, 5ª linha, você poderia sugerir alguma técnica para dinamizar o empenho pelo carregamento da autopensenidade no PEN? Bem, uma coisa é assistir tertúlia, né? Porque aqui, toda a questão da tertúlia, nada aqui é no sem do Pensene, né? Tudo aqui é reflexão, é debate, é mental soma. Então, isso já ajuda muito. Então, já é uma predileção. Quem começa a vir mais a tertúlia já tem uma predileção para a questão da ideia, do raciocínio. Quem gosta muito de emoção vai achar muito chato isso aqui, né? Porque não tem grandes emoções em termos de emoção, de amor, ódio, não. É racionalidade, é reflexão, é ponderação. Professor, preciso de ajuda. No final do ano, fui a uma palestra do IPC e, ao final, ouvi uma parte de um relato da experiência de um tenepsista. Sem saber exatamente o que era tenep, sem conseguir fazer o EV, comecei a mentalizar que queria doar energia para consciências carentes. Quando fui dormir, comecei a ser sugado pela cabeça, então começou a sair energia pela boca, mãos, peito. Li o livro de tenep e vi que era um procedimento diário e sem volta. Por medo, continuei. Aconteceu que só foi aumentando. Com isso, passou a acontecer o tempo todo. E não apenas o horário que eu queria. Achei que estava fazendo TENEPS 24 horas. Sei que sou muito ignorante. Na semana passada, abriu-se o meu chakra básico e agora eu não consigo mais dormir. Afetou meu impulso sexual. Tentei por um bom tempo fazer o EV, mas acabo concentrando mais energia ainda e só aumenta o problema. Perdi mais de 10 quilos desde que isso começou e estou um pouco fraco. O senhor poderia me ajudar? Se permitisse, eu iria para a Foz. Olha, é bom, chega aqui que a gente vai te dar um banho de lógico. Vamos dar um jeito nisso. Agora é preciso você saber, o nome dele é Estevão. Então é preciso saber aí quando ele chegar aí. Vocês ficam sabendo. Guarda o nome dele aí, Estevão. Tá bom? Agora aqui tem um que é a todos do tertuliário. Até para vocês todos. Olha lá. Na internet dizem que as tertúlias são chatas. No início assisti a trecho de assunto específico, achados no YouTube. Em março desse ano resolvi assistir uma tertúlia, então ganhei na loteria. Reduzi o acesso à televisão e o besterol online em 99%. Faço downloads das tertúlias diárias e pesquisas anteriores. Parabéns pelo trabalho e perdoem pela demora em me juntar a vocês.
Passei muito tempo correndo atrás do rabo. Que tal você agora enfrentar aqueles que falam que a tertúlia é chata? Não é uma coisa boa, já que ele acha que não é tanto assim, né? O negócio já começou a aparecer. Agora, gente, ó, PDP, isso aqui é o Programa de Desenvolvimento para a Psico. 90% de prática, 10% de teoria. É o pré-requisito, é o ECP2. Quem já fez o ECP2 pode participar do PDP. Pense grande. A autoconscientização multidimensional do ser desperto é o nosso futuro inevitável. Módulos são 6 módulos. Começa agora no dia 25, daqui a 3 dias. Primeiro módulo. Agora, o local é IPC, na rua Felipe Vancher, auditório do dicionário, ou do discernimento, em Foz do Iguaçu. Tá certo? Agora, aqui, ó, eu queria dizer para vocês que nós temos 2 jornais da Aracê, um de abril e um de maio. Está acabando agora, este de maio está saindo agora. Então, aqui fala sobre plenárias, sobre cuidadologia. E depois tem, ser voluntária residente do campus Aracê mudou minha forma de morar, de pensar e de priorizar. O foco passou a ser a interassistência. Então, estão acompanhando aí as obras do Serenário e tudo mais. A AMD inicia em Cascavel. AMC. AMC é o curso de autoconscientização multidimensional. Ou AMD, que é o nome. Agora, finalizado a AMD no campus Aracê. É um monte de gente, uma segunda turma enorme que esteve lá. Muito interessante aqui os dados que estão falando do Jornal da Aracê. Agora, outra coisa. Nós temos aqui a Tahira Maharsh, que é a bailarina carioca, neta de egípcios em Foz do Iguaçu. Apresentação artística ritualística para hotéis, formaturas, congraçamentos e festas familiares, casamentos, aniversário e o amigo secreto. A arte da dança egípcia tradicional, teoria e prática, o workshop especial. Segunda-feira, dia 3 de junho, segunda-feira, daqui 10 dias, às 19 às 21 horas. O local é o auditório, do auditório. Ex-Cabeça de Boi, Estrada Velha, e agora, Rua Felipe Vancher. Conteúdo, os princípios da dança tradicional egípcia. Agora, aqui o conteúdo é a dança tradicional egípcia, que vocês sabem que é só para mulher, não tem homem nisso. Mas para quem dança, que estou falando. Agora, aqui tem todos os dados que tem. O investimento é de R$50. A inscrição antecipada até o dia 2 de junho. As vagas são limitadas. Se alguém quiser ver mais detalhes, é só pedir que está aqui. Agora, você conhece o intercâmbio conscienciológico internacional? Esse é o que nós estamos trabalhando com as itinerâncias internacionais para ir até a África. Se alguém tiver interessado, é bom ver como é que está o intercâmbio, que está fora de série aqui, os dados que eles já estão falando. Aqui tem dois desses. Pode dar aí, se alguém quiser. Agora, aqui eu vou mostrar para vocês uma das fotos que foi tirada essa semana, foto aérea. Tem um monte delas que eles tiraram. Eles trabalharam aí 1 hora no ar. Entende? Mas aqui a gente vê tudo. A situação, tudo. Isso aqui, é o orquidário. Isso. Entende? Está muito interessante. Agora, o melhor da história. A minha casa está aqui, ninguém vê. Ela é afogada no verde. Pelo menos eu faço força para dar exemplo. Não sei se está seguindo, não. Fizeram agora esse condomínio lá, que está aparecendo aqui, que precisa de colocar verde, que não tem nada. O condomínio é esse aqui, Tem verde, não tem árvore nenhuma, precisa dar um jeito nisso. É isso aí que eu quero falar com a turma aí quando eu ver. Agora, gente, essas fotos aéreas são as melhores que já tiraram nesses 18 anos que eu estou aqui. São as melhores. Isso é impressionante. O que é que tem? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a Vila Consciência. Já tem mais de 20 casas. Negócio enorme. Agora, vocês vão de ver a OIC. Os negócios todos tem aqui. A OIC aparecendo. Agora, tem foto bem perto da situação, igual essa, por exemplo, do tertuliário. Olha aqui, olha outra do tertuliário.
A gente vê tudo. Agora, engraçado é que não tinha muita gente andando, não. Estava de sol, né? Deve ser isso. Agora, ó, isso aqui, Campo dos Sonhos. Ó. A gente vê todas as casas que tem, etc. Isso aqui é uma mão na roda. Muito bom. Agora, aqui, ó, é a OIC. Começando a aparecer aqui as casas, as coisas que tem, ó, o negócio que tem aqui. Vale a pena. Uma beleza a situação. Assim a gente fica mais atualizado. Não precisa estar volitando para ver. A gente já vê daqui. Você está entendendo? Muito importante essa situação dessas fotos aqui. Eu gostei muito. Agora eu quero ver aqui umas coisas perto aí da minha casa. Como é que está lá aquele terreno. Isso que eu quero mostrar depois para o nosso amigo César Codió. A gente vê. Agora, eu passo então a professora Adriana para você. Faz favor. Tá, Adriana, a fatologia segunda e terceira linhas, a evolução consciencial enquanto conteúdo programático de prioridade universal. Porque a gente chama a tertúlia de curso, né? Um curso de longo curso. A tertúlia é um curso maior que a maioria dos cursos universitários. Acho que não, eu desconheço que tem algum curso universitário que esteja mais de 10 anos. Então, ela é um curso longo. E qual é o conteúdo programático? É a evolução consciencial, que é um tema que é prioridade para todo mundo. Ela é universal, né? Todos estamos evoluindo, então é um tema de interesse para todas as pessoas. E na fatologia penúltima e última linha, a autodisponibilidade em contribuir na exemplificação da teática descrenciológica a partir do tertuliário. Eu termino tanto a pensenologia, a fatologia, como a parapatologia com essa disponibilidade, né? Na fatologia, é a disponibilidade para contribuir na exemplificação da teática da descrenciologia. Que são esses debates, né? É o princípio da descrença, não acredita em nada, nem mesmo do que é dito aqui, tem as suas experiências pessoais. Quer dizer, todos os debates são fundamentados nessa ideia do princípio da descrença. Então, na hora que nós estamos aqui participando, a gente faz pergunta, a gente defende verbete, nós estamos ajudando nessa exemplificação deste princípio. Então, se você ver lá na pensenologia, a gente fala a mesma coisa, disponibilidade e contribuir para o fortalecimento do holopensene da conscienciologia. É a mesma coisa. A partir do tertuliário, com a questão diário, se falando de conscienciologia todo dia, e tem um online, isso tudo está ajudando a fixar esse holopensene. E na nossa participação está ajudando. Cada um com a sua gotinha lá, estamos contribuindo de alguma forma. E na parapatologia a gente fala, contribuir para a irradiação de energias assistenciais tarísticas. A gente sabe que é um polo de disseminação energética. A gente sabe que as pessoas comentam, teletertulianos, que percebem inclusive o fenômeno da megaforização das suas casas. Então isso prova como que a energia está saindo daqui e ela está indo, né, junto com a informação. A informação tem energia, né, tem pensene. Então, participar da tertúlia é também estar contribuindo, ter disponibilidade para ajudar nessas condições. Porque essa participação, ela transcende, por exemplo, o fato de adquirir conhecimento. Ela tem outras coisas. O conhecimento é importantíssimo, mas você adquire o conhecimento, você vai aplicar esse conhecimento também. E tem um processo de... A informação, ela tem um processo de energia que vai junto, né? Então, é uma forma holopensênica que está sendo formada, é o holopensene que está fortalecendo. Então, isso tudo, dia a dia, por 10 anos, e aí vamos ainda continuar, quer dizer, nós estamos sedimentando diariamente esse processo, essas informações evolutivas. Tá, ok, obrigado. Hein? Adriana, na página 7, em efeitologia, os efeitos proexológicos na atração e inclusão de intermissivistas inalcançados e inadaptados. Isso. Poderia falar um pouquinho? Tem até um verbete que é o intermissivista inadaptado, né? Uma das grandes coisas que nós vemos com a questão das tertúlias e com a gravação das tertúlias é que muitas pessoas relatam. A gente teve um colega que acabou de falar agora, né? Que ele diziam que era chato e ele começou a ver, então, quem é essa pessoa? Não é intermissivista?
Então, ele estava inalcançado. Ele estava lá em algum lugar, nenhum IC ainda tinha conseguido chegar perto dele, ou ele não tinha prestado atenção a alguma coisa, de repente, ele, chegou nessas informações e, pelo visto, ele está gostando. Então, já a gente começa a desconfiar, é um intermissivista? Então, é mais um intermissivista que foi alcançado, que foi resgatado. Então, assim como nós fomos, de alguma forma, em algum período na nossa vida, essas informações chegaram até nós, então, geralmente nos cursos, nas palestras, é um outro meio de buscar essas pessoas. E sendo que, qual é a questão do online, da internet, chega em locais, em países, que ainda nem a Conscienciologia, nenhum MIC ainda nem conseguiu chegar, muitas vezes. Dar um curso, alguma coisa. E essa facilitação está ajudando a gente a relembrar, fazer esses intermissivistas relembrarem que eles fizeram um curso intermissivo, que eles têm uma PROEX para fazer. Então, tem efeitos proexológicos grandes. E a gente pode pensar também em efeitos maxi-proexológicos, que aí já a hora a gente está trazendo para o grupo essas pessoas, né? Você também é um exemplo desse, né? Você foi pela tertúlia também? Foi, não foi? Então, e assim são vários que a gente vê os relatos, né? Como a tertúlia está conseguindo buscar pessoas que às vezes estavam aí perdidas de certa forma, não tinham acessado ainda as ideias. Valeu, obrigada. Adriana. Oi. Na página 8, na exemplologia, você coloca a presencial, online e o reprise, né? Isso. Você poderia comentar assim, se você nota energeticamente a diferença das três? Olha, com certeza presencial você é melhor, né? Porque você está aqui, no fulcro, você está percebendo as energias no momento que está acontecendo, você tem uma interação maior, você percebe os campos, as variações do campo energético. Você pode perceber isso à distância também, mas vai exigir muito mais, é óbvio, né? Então, eu, pelo menos, eu sempre estou mais no presencial. Já tive a oportunidade de fazer sem ser presencial. É bem diferente. Agora, se a pessoa está distante, é importante que ela faça, mesmo que seja no online. E se ela se conectar bem, ela consegue perceber, como a gente falou da megaforização e outras situações. E o último caso é da gravação, né? E até eu estava conversando com um colega nosso aqui, foi recentemente, quando eu estava até escrevendo, eu tinha acabado de escrever o verbete, que ele se denominou áudio tertuliano, porque ele falou que ele vê todo dia. Então, ele ouve, na verdade, ele não tem condições de acompanhar no momento, mas ele pega, coloca na gravação e todo dia ele arranja um jeito de ouvir. E como isso, sempre, às vezes, quando a gente faz itinerância, a gente ouve pessoas falando, né? Que vê as tertúlias, uma põe no carro na hora que está no trânsito. Então, tem também também uma tertuliofilia, né? A pessoa está se mantendo atualizada, que não seja todo dia, seja alguns dias, mas ela continua se mantendo mesmo à distância. Agora, com certeza, presencial é mais forte, não tem dúvida, né? Mas isso não invalida e não desmerece ou não tira o valor da distância. Também a pessoa está aproveitando, ela está pegando informação, ela está atualizando, como a gente falou, um grande efeito que tem é a equalização. Eu lembro que quando nós viemos para Foz, a tertúlia passou um período sem ser no online. E começava a ficar um gap mesmo. As pessoas estavam... Aqui a gente estava tendo uma série de informações e as pessoas de lá às vezes ficavam ávidas por informação. E isso agora está equalizando. Então, a informação ela está mais equalizada, por exemplo, a questão de pré-intermissiologia. Porque, bem às vezes a gente discute na tertúlia da manhã, mas depois vai vir um verbete do DAC, então, as informações elas vão chegando, de certa forma, a partir do online. Então, esse gap diminuiu muito. Tá bom, obrigada. Tá? Sim. Seguinte, você assinala várias vezes, como na questionologia e também no autoteste, a questão dos aportes. Isso. Então, eu queria pedir que você prolongasse um pouco, citasse todas as enumerologias que falam em aportes, explicasse um por um para ocupar tempo e entender melhor os adjetivos. Tá joia. A numerologia, né? Aportes cognitivos, isso a gente já sabe, os conhecimentos que nós vamos aurindo aqui dentro da tertúlia. É sempre uma ideia nova, um novo conceito, uma nova abordagem que está sendo trazida. Então, isso vai enriquecendo a nossa
erudição, a nossa cognição da Conscienciologia. E até a nossa cultura geral. Né, também, por exemplo, tem pessoas que falam verbete que tem um viés grande da questão de economia, outro vai trazer mais da área do direito. Então, mesmo sendo sempre uma abordagem conscienciológica da situação, mas também nós vamos aprendendo um pouco de outras áreas. Então, o aporte cognitivo. O aporte intelectivo, em termos de intelecção, o que eu estou querendo dizer aqui? No momento que nós estamos exercitando o nosso intelecto, exercitamos a memória, a associação de ideias, exercitamos uma série a questão do raciocínio lógico, a nossa argumentação. Então, são aportes intelectivos nesse sentido. É um exercício de intelecção participar de uma tertúlia, porque a gente está recebendo informação, a gente está ponderando sobre essa informação, a gente fala até um ciclo aqui, ó. A gente lê o verbete, a gente ouve, a gente reflete, a gente questiona. E a gente registra, quer dizer, a gente está o tempo todo pensando, olha, mas isso tem lógica, não tem lógica? Ah, olha, não tinha pensado nisso. Isso, olha, eu concordo com isso. Não, isso aqui eu acho que eu não concordo. Então, a gente está exercitando, é um exercício intelectual. Então, isso que eu estou colocando como um aporte intelectivo. O outro é o aporte parapsíquico. Desculpa, pulei. Aporte energético, né? O aporte energético, a gente tem aqui a megaforização, que aí é mais explícito, mas não só isso, nós estamos imersos em um campo energético. Então, as pessoas, há muitos relatos, a pessoa, poxa, fui na tertúlia, saí da tertúlia, saí bem, tranquila, equilibrada. Então, só a imersão nesse campo, ele já tem efeitos no nosso holossoma. Então, essa é a questão do aporte energético, sem contar, como eu já falei, a própria questão da megaforização. O parapsíquico, nós estamos aprendendo aqui, aonde em qualquer outro lugar que nós temos tantas informações sobre parapsiquismo. Então, nós acessamos cognições parapsíquicas, cognições sobre realidades extrafísicas, cognições sobre parafenômenos, todos essas cognições, sem contar com a prática. Às vezes nós vivenciamos uma série de fenômenos aqui também, que é o segundo aporte, que é o parafenomênico. Então, a gente colocou o aporte parafenomênico em si, a gente vê banho energético, a gente percebe uma série de coisas, mudanças de campo. Então, a gente está treinando o nosso parapsiquismo, e o parapsíquico é justamente o que frisar essa diferença. Um fala do treinamento, a gente está aprendendo a ser mais parapsíquico. No outro é o parafenômeno, que é menorzinho propriamente dito, né? Aporte autodesassediante. Isso, existem verbetes, até tem o meu, né, opção pelo autodesassédio e outros. Uma convicção, uma ideia, uma abordagem, ela pode ir contra uma ideia autoassediante que a gente tenha, uma irracionalidade. Então, a gente faz o nosso autodesassédio. Às vezes é uma ideia, uma fala do verbetógrafo, uma colocação, um conceito diferente, a gente vê que, poxa, então isso aqui estava errado, isso não estava funcionando, eu estou me autoassediando com essa questão. Então, esse é o aporte que a gente quis dizer do autodesassediante. E, por último, o aporte proexológico. As informações que nós temos, a oportunidade de estar sentado aqui fazendo um verbete, falando um verbete. Isso é o quê? Uma oportunidade de tares, de esclarecimento, é uma infraestrutura montada para a gente poder chegar aqui, falar nossas ideias, que vão chegar em vários locais do mundo. Está na internet, está aí para o cosmos, né? Então, isso é um aporte proexológico importante. Sem contar todos os outros que foram falados antes, também pode ser considerados aportes proexológicos. Isso desemboca no item 14, né, do autoteste, que é a gesconofilia. O 14 da gesconofilia. Isso é uma coisa que eu acho importante a gente pensar, sabe? A multiplicação da autoprodutividade intelectual, seja verbetes, artigos, cursos, livros, em contraponto aos recebimentos, que são intelectuais, cognitivos, energéticos e parapsíquicos. Então, eu vejo que a questão da tertuliofilia é ver o que a gente está fazendo com isso. Então, nós estamos tendo um recebimento, um investimento em vulgar. Né? Até a gente coloca na parafatologia, se eu não me engano, ou na fatologia, que é um investimento multidimensional em vulgar. Ter aula por 10 anos, todo dia, e agora antes eram 2 aulas diárias, agora são 4, isso é um tremendo aporte. Né? Então, o que a gente está fazendo com isso tudo? Então, isso só piora a nossa situação, da gente ver o que a gente está conseguindo fazer. Então, é isso, é fazer verbete, fazer artigo,
e melhorar a argumentação, qualificar a assistência. O que a gente aplica dessas ideias que a gente ouve? A gente sabe que existe um gap, né? Até tem o verbete do Pedro, gap teático. Às vezes tem um gap, mas vamos diminuir esse gap, né? O tempo que a gente recebe a nova informação para o tempo que a gente já consegue aplicar isso na nossa vida diária. Uma pergunta, Adriana. Sim. Quanto à interaciologia, você coloca na segunda e terceira linha interação, aprofundamento das ponderações, diminuição de irracionalidade. E a interação, aquisição de neoconstrutos, aprendizagem de ortoconduta. Eu queria que você faça assim, um relacionamento com a neosinapsologia, onde coloca a propensão à formação continuada de neosinapse. Então, vamos. A neosinapse, o que é isso? No momento que a gente vai ter uma coisa, a pessoa está lá acomodada, leva aquela vidinha, a síndrome de Gabriela, está tudo bem, o que eu já sei tudo, né? Eu sou o dono da... como é que é? Sábelo todo, né? Já sei tudo, então não preciso de mais nada. Outra coisa é essa postura de estar querendo aprender sempre, a sempre aprendência. Isso, a tertúlia é isso, porque todo dia, como a gente falou, é um tema diferente. Então, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E o fato de a gente aprender alguma coisa todo dia, isso mexe com a gente. Por quê? Balança convicções, a gente vai ter que parar para pensar, vai ter que reavaliar uma série de coisas que a gente achava que estava correto ou não. Faz parte do trabalho, certo? Então, aprender tem esse contraponto, que é você estar revendo aquilo que você já sabia. Então, isso é a questão da neosinapse. E nessas interações, a gente está querendo fixar justamente isso. Por exemplo, a interação, aprofundamento das ponderações, diminuição de racionalidade. Quanto mais a gente aprofunda, a gente começa a refletir mais, aumentando a cosmovisão, a gente fica mais atento para ver aquelas nossas questões que são irracionais, que são os autoassédios, né? Aquilo que nos assedia. Então, o que é o autoassédio? É irracional. Por que tem lógica a gente começar a assediar a gente mesmo? Não tem a menor lógica evolutiva. Mas a gente ainda faz. Então, quando a gente começa a raciocinar e a ponderar sobre isso, ou ponderar mais sobre as ideias, sobre os conteúdos, a gente vai começar a ficar mais lúcido para essas bobagens que a gente possa ainda estar fazendo. Tá? Então, essa era a ideia. Então, as neosinapses, como a gente falou, vai ajudar a essa diminuição da irracionalidade. E a outra, aquisição de neoconstrutos, aprendizagem de ortocondutas. É o que a gente está fazendo aqui. A gente vai aprendendo uma série de ideias novas, conceitos novos, e a gente vai aprendendo a se conduzir de uma forma mais cosmoética. Então, é a prática, é aquele verbete, aplicação da neoideia. Então, a gente tem uma série de conceitos novos, autoabsolutismo, transafetivologia, ali está um monte, né? Que mostram rumos de condutas mais acertadas. Então, qual é o nosso trabalho? Agora a gente já sabe, a gente não pode dizer que não sabe, já sabemos. Então, o que precisamos fazer agora para buscar aplicá-las da melhor maneira? Então, eu vejo que a tertúlia ela tem um papel importante nisso, né? Porque são informações novas, diárias, cosmoéticas, de esclarecimento, positivas, ideias amparadas. Então, mexe com a gente, né? Oi, Adriana. Na página 7, Crescendologia, na terceira linha, no final dela, o crescendo da abordagem multidimensional às realidades. Você amplia? É isso aqui que a gente está falando. Todos esses crescendos são aquisições que a tertúlia acaba nos dando, né, para aquelas pessoas que estão predispostas, obviamente. Então, olha só, o crescendo na abordagem multidimensional das realidades. Por quê? Tudo que é falado aqui é multidimensional. Não tem um tema, não tem uma abordagem que possa abordar, como a gente falou, a pessoa vem aqui e aborda economia, vem aqui e aborda direito, mas é sempre numa abordagem conscienciológica, sempre um olhar multidimensional. Então, só esse fato já nos faz ir pensando no nosso dia a dia também multidimensionalmente. Porque a gente vê, às vezes, existem pessoas que às vezes têm alguma religião, até outras linhas de conhecimento que falam de extrafísico, mas elas acabam vivendo uma coisa meio separada, né? Então, isso aqui, assim a minha vida é aqui. Não, aqui nós estamos trazendo, a cada verbete, a cada ideia, a gente está mostrando a aplicação da multidimensionalidade aqui, no dia a dia, agora. Então, eu vejo que a gente vai, pelo menos eu vejo no meu caso e de muitas pessoas, a gente vai começando a abordar
agora as realidades, a gente não vê mais uma visão mais simplista dos fatos que acontecem com a gente. Sempre a gente já busca ver, peraí, qual é uma abordagem mais ampla? O que isso tem de multidimensional? A gente vê até pelas perguntas, né? Isso tem amparo, isso tem assédio? Quais os efeitos, quais as consequências? Qual as concausas extrafísicas desse fato, dessa situação, desse assédio? Essa situação que parece assédio é assédio mesmo? Como é que é? Então a gente já tem uma visão mais lúcida e cosmovisiológica. E eu vejo que pelo menos esse diário, todo dia, pensando dessa forma, isso vai entrando no sangue, né? A gente já começa a pensar assim. Isso é uma forma de abordar a realidade, que tem a ver com o próximo, né? Crescendo na adoção da multividência conscienciológica. A gente começa a ver a vida já sobre a ótica da conscienciologia. Adriana, sim. Aqui na página 7, sim, em ciclologia, o ciclo pré-tertúlia, tertúlia e pós-tertúlia. Você poderia ampliar isso aí para a gente? Assim. Olha, isso é uma questão temporal e cada um vê o que pode fazer com isso, né? Ela pode aproveitar o período, o pré-tertúlia. O que você faz antes da tertúlia? Você pode chegar mais cedo, já ler o verbete, aproveitar o campo, ver se tem alguma ideia. Esse campo propicia ter muitas ideias. Eu já tive muita ideia de verbete, eu sempre gosto de fazer a revisão dos meus verbetes pessoais aqui, então às vezes eu chego mais cedo, leio o meu verbete, faço a revisão. Então aproveitar o que eu posso aproveitar desse campo aqui, na pré-tertúlia. A tertúlia em si, como é que a gente vai fazer? Eu falo, tem aquela placa, né? Eu falo, eu pergunto, eu procuro participar. A gente coloca aqui um binômio importante, ó. No primeiro, o proveito tertuliano proporcional ao binômio assiduidade, autoconcentração dos debates. Então, tem pessoa que vem aqui, abre o computador e fica olhando a internet. Tudo bem. Ela está prestando atenção? Está com a atenção dividida? Isso funciona ou não funciona? Então, o aproveitamento ele tem uma relação grande, proporcional com a assiduidade, que não precisa ser todo dia, mas vir com certa frequência, e o nível que a pessoa está se concentrando naquilo que está sendo falado. Então, isso tem correlação com aquilo que a gente falou. Então, e o pós-tertúlia, então, né? O que você faz com esses conhecimentos? Você para refletir depois? O que acontece depois? Você conversa com um colega sobre um tema que foi falado. Às vezes é muito comum, né? Às vezes tem algum tema diferente e fica na boca do povo, como fala, né? Durante um bom tempo. Então, teve o tempo da própria pré-intermissiologia e outros, que as pessoas viram um assunto, uma conversa, depois da tertúlia. Mas como é que foi esse tema? Como é que você pensa? O que você entendeu? É isso mesmo? Então, a gente começa a pensar, a refletir mais sobre aquilo que aconteceu. Então, a ideia desse ciclo aqui é para cada um pensar, é pessoal. O que eu faço? Eu aproveito esse ciclo, e se tem agora 2 tertúlias, ainda roda, né? Vira um ciclo de 2 vezes, né? Você entra nesse ciclo duas vezes, na mini tertúlia e depois na outra tertúlia da tarde. Professor, no DAC, página 81, em argumentário, comenta e amplie, por favor, o item racionologia. Até quando tais atributos conscienciais e racionais irão preponderar aqui no planeta Terra? Olha, aqui eu digo o seguinte: a SOCIM, ainda patológica, descriminaliza o tabaco e criminaliza a maconha. Descriminaliza o álcool e criminaliza a cocaína. Um país criminaliza o homicídio com pena de morte. Outro criminaliza o mesmo homicídio com a prisão perpétua. A SOCIM reprova a antifisiologia do incesto em função da genética. E a mesma SOCIM aprova a antifisiologia da homossexualidade em função da liberdade do uso do próprio corpo humano. Há países que mutilam a genitália masculina dos infantes, é a circuncisão. Muitos outros mutilam a genitália feminina das meninas, a infibulação. A descriminalização é a mesma impecadolização ou despecadolização do universo da impecadologia. Uma instituição religiosa permite a promiscuidade do casamento do líder religioso com várias mulheres, são os mórmons. Outra instituição religiosa proíbe o casamento
dos profissionais religiosos, catolicismo. Não existe racionalidade nesses idiotismos culturais, sempre construídos com usos e costumes absurdos. Agora, eu é que falo, né? A gente precisa de falar nessas coisas para o povo ver que existe, para começar a pensar em mudar, porque isso vai demorar muito ainda, é muita besteira que tem por aí. Professor? A última vez que eu fiz o cálculo aí os processos da infibulação, havia 28 países que ainda faziam infibulação. Hoje eu não sei, já diminuiu algum. Nesse parágrafo, naquelas duas linhas, na 8ª e na 9ª, né? A descriminalização é a mesma impecadorização ou despecadorização do universo da impecadologia. Você poderia ampliar um pouco essa ideia? Não, aí o processo tudo é idiotismo cultural. Eles não têm ideia do que é bom, o que é ruim. Então entra o processo da religião e parece que acalma tudo. Tem um monte de crime que pratica na religião que eles passam por cima. Os papas, por exemplo, ninguém fala dessa padraiada toda que fica aí explorando a meninada aí com estupro de tudo quanto é jeito, da pedofilia em criança, estupro infantil. Quer dizer, ninguém fala nisso. Isso tudo por quê? Besteira de religião. Então a religiosidade, o que tinha que servir, tinha que prestar, já prestou. Hoje em dia, o caminho é desaparecer. Vai demorar, mas nós vamos chegar lá. Tem umas coisas que vão demorar. Acabar a religião, acabar o dinheiro, chegar ao Estado Mundial, tudo isso vai demorar, mas esse caminho é inevitável. Não tem jeito. Então, é questão de tempo. Então, agora, muita gente já está pensando assim, não sou só eu. Então, esse é o idiotismo cultural religioso, fomentando a patologia intrafísica ou justificando essa patologia intrafísica? Tem um monte que justifica, e é que é um negócio pior ainda, né? É uma loucura, né? A gente pensar nisso tudo. Agora, o que é que se passa? Essas coisas existem. O negócio é esse, isso existe. Os fatos estão aí, contra fato nós não podemos brigar. Então é preciso a gente falar, né? Agora, aqui, professor, o senhor poderia comentar por qual motivo algumas pessoas se valem de pseudônimo para assinar suas publicações ou obras? Existe algum caso onde isso pode ser interpretado como positivamente cosmoético e útil para o processo evolutivo e assistencial da humanidade? Ou o uso dessa prática é invariavelmente negativa, sem direito a contestações, considerações ou qualquer outro argumento que possa servir de justificativa para tal? Por favor, o senhor poderia comentar? Olha, eu vou dizer para você, pseudônimo dá sempre na cabeça. Eu tinha um professor que viu que havia um jornal chamado Jornal de Debates no Brasil. Então havia muito debate naquilo. Eu vi uma besteira lá enorme, então resolvi escrever um artigo. Veio o professor para mim e falou assim, você não deve pôr seu nome nisso, porque senão o povo vai interpretar mal você, vai ver as coisas. E a hora que você falar que você é um mero estudante de curso científico, isso vai ser uma bomba. Não é bom você não. Arranja um pseudônimo e coloca. Então, o que eu fiz? Fiz um bico no artigo, com a catilinária, mostrando os negócios todos, com muita lógica, a situação toda, e coloquei um pseudônimo. Aí, o que se passa? Começar a briga, piorou mais, mas houve uma briga maior, entrou mais gente na briga. E eles, então, me interpretaram como sendo um dos caras lá, não era eu. Aí eu cheguei para o professor e falei assim, olha aqui o que é que você arranjou, olha aí. Eu agora como é que entro nessa? O melhor é deixar para lá. O que eu fiz? Não falei mais nada, deixei para lá. Então, veja, isso foi uma das vezes que eu quis usar um pseudônimo e que deu na cabeça. Agora, você há de ver, e eu não pude falar com a pessoa, porque uma grande personalidade. Eles falaram assim, o estilo do fulano, o estilo era meu, eu era do curso científico, eu era um rapaz, não tinha nada que ver com aquilo. Agora o professor soltou gargalhada lá, falou assim, não, eu acho que foi muito bom, mas foi uma grande experiência, para a gente ver, você é capaz de entrar nesse negócio todo, você é capaz de ganhar uma porção dessas polêmicas. Seria bom você pensar nisso. É que eu não tinha, eu estava trabalhando sem parar, né? É que eu vi que tinha tanta besteira que não podia deixar o negócio caminhar. Então, o que eu fiz? Escrevi um artigo. Agora, o professor é que eu nunca tinha escrito nada com pseudônimo. Agora, também depois dessa, eu nunca mais fiz isso. Teve uma vez que eu mandei um negócio, parece, uma vez só, que era naquelas revistas
de palavra cruzada e outras coisas mais. Então, eu mandei para eles um trabalho mais sério e coloquei também um pseudônimo para não chamar a atenção, porque senão o povo tudo vinha atrás da gente para ver como é que era e tal. E eu não tinha tempo para aquilo. Mas era um processo de palavra cruzada, com esse processo mais profundo. Então, eu escrevi, fiz umas anotações do negócio, mandei. A revista é daquelas revistinhas, sabe, charadismo, não sei o que é. Uma vez também eu mandei, eles publicaram logo. Agora aqui, professor, o senhor poderia explicar o conteúdo da neoverponologia do DAC? Neoverponologia. O caso todo é o seguinte: o mais inteligente é abordarmos toda a neoverdade relativa de ponta, que é a neoverpon, como sendo, em tese, complexa. A relatividade do fato ou parafato não significa nem expressa necessariamente simplicidade. Uma das bases positivas do autodiscernimento é saber separar o necessário do supérfluo. Então, veja, isso aí também é uma coisa muito séria, que é a gente ver o que é o positivo, o que a gente deve usar. A neoverponologia mexe com as ideias novas. Então, é uma ideia original, diferente. Isso aí chama atenção e cria problema. De modo que a gente tem que ponderar bem o que é que se passa sobre esse aspecto. Agora, eu já estou usando aqui a palavra pecado, que eu não gosto de usar a palavra pecado, mas estou usando impecadologia para mostrar as besteiras que tem baseado em processo religioso. Professor, com relação à primatologia, vi ontem uma matéria da BBC mostrando uma série de mendigos enjaulados na China durante um festival religioso na província de Xinjiang. O governo diz que as jaulas foram usadas para proteger os mendigos dos mais de 100 mil peregrinos e também para que não incomodassem tais peregrinos pedindo dinheiro. Vários internautas protestaram, argumentando que aquilo parecia zoológico humano. Do ponto de vista extrafísico, que poderia comentar sobre o dinheiro, já que essa energia parece estar em todo o meio e todos os conflitos básicos da intrafisicalidade. Olha, o dinheiro não é fácil, né? Vai chegar um dia que ele vai desaparecer. Agora, é preciso de ter muita inteligência para sair bem com o dinheiro. Tem até aqueles que acumulam dinheiro demais que saem mal com eles. Então, tem muito bilionário que dessoma e vai diretamente para a baratosfera, porque não soube usar o dinheirão que caiu na mão deles. Eu estou falando bilionário. Então, isso é um senhor problema. Eu já vi esse problema diretamente, porque eu já discuti com algumas dessas personalidades devido às mulheres deles, lá em New York. Então, é gente de muito poder econômico que eu vinha e tentava expor o que é que eu achava. Não adianta muito. Eles ficam todos siderados pelo processo do cifrão, ficam doidos. Então, o cifrão, ele alucina, ele cria dementes, o povo fica doido com dinheiro. No primeiro ano do ofexista ocorrem muitas projeções. Como é esse primeiro ano na prática? Não, o problema é o seguinte, não tem nada, pelo contrário, há uma expansão do problema da pessoa. Agora, a projeção, a OFIEX funciona através da projeção do ofexista. Isso é todo dia, toda hora, a hora que precisar, o modo que for, o trabalho que tem. Agora, ó, a pessoa não deve se preocupar com isso, porque a hora que chegar lá, ela vai ver o que acontece diferente na vida dela. Não tem jeito de esconder. E os amparadores vão ajudar ainda mais a pessoa. Gostaria, por favor, de receber umas informações sobre a viagem à África. Ok. Aqui não tem ninguém da turma lá da África, né, hoje, né? Então, o problema é a gente ler aqui. Eu posso ler aqui sem problema. Eu vou ler para você. Você conhece o Intercâmbio Conscienciológico Internacional? O Intercâmbio Conscienciológico Internacional é projeto consciencioceno da Organização de Itinerâncias Internacionais. Ele objetiva promover atividades, publicações, autores e pesquisadores da conscienciologia no exterior, com foco na África. O intercâmbio funciona nos moldes da Ponte Brasil Intermissivista Internacionais. O intercâmbio não tem nenhuma especialidade conscienciológica específica, nem linha de curso. Sua finalidade é atuar como agência da TARI, semelhante a uma agência de turismo. A estrutura do intercâmbio é enxuta porque utiliza e promove o serviço das próprias ICs e outros grupos conscienciológicos especializados. Exemplo, os serviços docentes do intercâmbio são fornecidos pela reaprendência.
A coordenação do intercâmbio é feita pela equipe de 2 continentes, América e África. Além disso, conta com times de assessores. A filosofia do intercâmbio é baseada na parceria interassistencial de doações, não envolve negociações financeiras. Dentre várias modalidades de intercâmbios, a primeira disponível é o intercâmbio docente. Para se candidatar ao intercâmbio, os pré-requisitos básicos são ser professor itinerante e ter condições de financiar a própria viagem. Vagas para 2014 e para 2015. Os intercâmbios docentes são de pessoa física, dos cursos das pesquisas do professor. Quando necessário, o docente é treinado e o curso é aprovado pela reaprendência. O docente poderá propor diversas modalidades pedagógicas, palestra, curso, debate, workshop. Há liberdade quanto ao formato do curso. Não é necessário ser curso livre ou no formato da IC, onde voluntaria. Os cursos desenvolvidos para os intercâmbios continuam do professor, podendo ser ministrado em outras instituições. As itinerâncias de atividades institucionais, por exemplo, Consim, Cobaia, Consciencioterapia, ocorrem mediante consentimento da IC detentora da mesma. Inicialmente, os destinos são países africanos, havendo possibilidade de intercâmbio futuro em locais onde há atividade da IAC e do IPC no exterior, tendo interesse destas ICs. Participe do movimento pró-reurbanização da África, através de realização de itinerâncias, doação de livros novos de conscienciologia, doação de artefatos do saber para a Africanoteca das Holotecas. Agora, o telefone aqui é 453028-4102. E qualquer coisa é só procurar também intercâmbioconcienciológico@gmail.com. Isso é o e-mail. Agora, a equipe executiva tem, no Brasil, Cátia Aracac, João Aurélio, Tatiana Mota, Meracilde Darói. E na África, Lourenço Pina e Juliana Vieira. Apoio, Unicim e IPC. Parcerias assistenciais pró-reurbanização na África. Tem 7 aqui que estão trabalhando. Reaprendência, a para-reurbanologia, a ciência e consciência, a Editares, CAEC, Uniescom e Holoteca. Eu li tudo que está falando aqui, o folheto deles. Eu acho que assim você vai ter uma ideia do que se passa. Agora aqui, a professora Adriana. Em Fatologia, página 6, terceira linha, a criação de espaço na agenda para assiduidade nas aulas tertuliárias. Em Madrid, a tertúlia começa às 17h30. E justamente por causa desse espaço inadiável na minha agenda, me tornei uma pessoa muito mais organizada e objetiva. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos sinceros a todos vocês, especialmente ao professor. Obrigado. Lindemann, ela é de Madrid. Entende? Então, isso é para você. Ela falou aqui também agradecendo, mas é para você. Tá certo? Agora, aqui tem a verbetógrafa. Em interaciologia, a interação tertuliano, teletertuliano, paratertuliano. Poderia expandir como se dá essa interação? Olha, ela se dá, por exemplo, você é uma teletertuliana, você fez uma pergunta, você está participando, eu estou respondendo para você, então aqui já mostra uma interação de uma tertuliana com um teletertuliano. E o paratertuliano é que existem a audiência extrafísica, né? Os estudantes de curso intermissivo, consciências que são trazidas para assistir a tertúlia. Então, essa interação ela pode ocorrer, às vezes eles podem inspirar uma pergunta, você pode perceber a presença. Então, há uma interação dessas 3 modos de audiência. A verbetógrafa. Em interaciologia, página 7, a interação tertuliano, paratertuliano. Uma contribuição. Todas as vezes que estive em Foz, participei presencialmente das tertúlias. Na primeira vez que entrei no tertuliário, alguns minutos antes do início da tertúlia, logo que sentei, observei que o número de assentos se multiplicou e percebi um número maior de consciências. Sempre que estou no tertuliário, ocorre essa parapercepção. Isso demonstra para mim a importância desse espaço multidimensional.
Estou estudando para participar como verbetógrafo também. É uma pessoa de Fortaleza, esse nosso amigo, tá certo? Agora, a verbetógrafa, qual a sua opinião sobre o teletertuliano quase diário na tertuliofilia? Professora Adriana, saiba que as tertúlias têm sim, grandes emoções. Parabéns pelo tema. Sim, mas não as emoções como tem gente que acha sai chato, dessa, né? Não são essas emoções. Essa aqui é de Vitória. Tá certo. São muitas emoções, né? Então tá certo. Está parecendo música do Roberto Carlos, né? Importante é que emoções eu vivi, né? Mas é isso, então. A minha opinião é que é ótimo. Fique aí, fica firme. Você está participando, a gente agradece. Estamos todos juntos no mesmo barco. Eu acho que a grande avanço no século atual, ou no momento atual, são essas neotecnologias que permitem que isso aconteça, de estar todo mundo conectado ao mesmo tempo e participando juntos. Eu acho ótimo. Rosa, você pode se manifestar. Adriana, oi, na efeitologia, na terceira linha de baixo para cima, os efeitos harmonizadores do entrosamento de voluntários nas diversas instituições conscienciocêntricas, como efeito da tertuliofilia. Você pode ampliar isso? É uma coisa que eu vejo na tertúlia, é um ponto de encontro, né? Por exemplo, se não tivesse a tertúlia, acaba ficando aí a pessoa da CIP, a pessoa do IPC, cada um vai para as suas instituições, e aqui é um espaço que todo mundo se encontra. Então, pessoas diversas ICs, a gente mesmo conversa alguma coisa, troca uma informação, na hora que sai, vamos tomar lá alguma coisa ali, fazer um lanche. Então, é uma forma de a gente estar se relacionando. Então, é um grande ponto de encontro da CCCI, ou melhor, da Cognópolis Foz, e da CCCI como todo também, né, que é a pessoa também de outras ICs, das mais diversas ICs também, da IAC, do próprio IPC, de outros centros educacionais, estão participando da tertúlia, estão interagindo, estão mandando pergunta. Então, é um grande entrosamento. A gente se torna conhecido e conhece essas pessoas também. Então, às vezes vem a pessoa aqui e defende o verbete, a gente começa, fulano é do centro educacional, às vezes é um professor já de 10 anos e a gente nunca tinha tido oportunidade de conhecer. E na hora que ele vem aqui e defende o verbete, a gente vai conhecer, então esse é aquele professor tal, e da IAC, seja como for. Então, eu vejo que a importância desse harmoniza, vai harmonizando também, porque é o contato. Então, tem aquela conversa informal, na hora que tiver que ter uma conversa mais séria, até de uma questão entre ICs, você já tem aquele conhecimento, já sabe, já tem o rapport, já tem a ligação, já tem o acesso a essas pessoas. Então, eu vejo que é muito importante isso. É a equalização também, né, do conhecimento. É o que a gente fala antes, né, os efeitos cognitivos da equalização de neoverpons, neologismos e informes comunitários. Isso. Quer dizer, quantos informes a gente tem aqui? A gente teve agora da questão do intercâmbio da África. Então, a gente sabe o que está acontecendo nas outras ICs também. Aí vai ter o PDP que começa no final de semana. Isso é importante. Você fica sabendo das novidades todas, né? Sabe tudo o que está acontecendo, né? Então, eu acho bem legal isso mesmo, esse efeito. É uma sala de visitas, né? Esse primeiro módulo eu vou estar lá dando no PDP. Então, a gente vê aqui, e o último a gente fala os efeitos assistenciais do acolhimento aos visitantes no tertuliário. A gente teve recentemente a visita da turma lá da Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, aqui é um salão de visitas de Medianeira, né? Quantos colégios entram aqui também? Então, vem alunos. Às vezes, a gente vem alguém visitar um familiar, um colega, a gente traz aqui. Então, tem um salão também de visitas. É um ponto de encontro aqui, É um ponto de encontro. Isso, e mental somático, né? A gente não está bebendo, a gente não está comendo, que é bom também, né? Porque geralmente a gente se encontra para comer. Então, até em termos dietéticos é importante. Estamos nos alimentando de ideias. Então, eu vejo bem legal. Agora, na frase enfática, nas duas últimas linhas, você coloca assim, que os ganhos evolutivos proporcionados pelos debates diários em atmosfera tertuliária. Queria saber assim, como é que você vê essa diferença entre debates diários em diversos locais e debates diários na atmosfera tertuliária? Eu acho que aqui tudo é mais otimizado, né? Porque é um local para isso, então tem um holopensene fixado
de debate cosmoético todo dia. Então, não existe outro local, nem na CCCI, que tenha debate 4 horas por dia. Concorda? Então, é um local que ele é para isso, ele foi feito para isso há 10 anos. Vamos supor até que tem algum local que tenha, mas há 10 anos? Então, são 10 anos, praticamente não foi no mesmo local, mas o Holopensene está aqui, mas eu acho que nós estamos aqui no tertuliário, são 5, né? Agora perdi, tem que olhar o verbete. Então, nós estamos no mesmo local, montando esse Holopensene fixado, então eu vejo que aqui tudo é mais otimizado. Essa atmosfera otimiza a questão da apresentação. Laboratório grupal mesmo. É um laboratório grupal. Isso não quer dizer que outro lugar não seja importante, mas aqui é feito para isso. O objetivo é esse. Então, eu vejo que os ganhos são grandes. Existem ganhos em outros locais? Obviamente que tem. Mas aqui, ele tem uma otimização, uma potencialização pela própria natureza. Ele é para isso, né? Foi criado, pensado, projetado para isso. Para as neoideias, para o debate, para a expansão da consciência, não é? Então, igual o holociclo. O holociclo é bem específico, né? Você também conhece bem o holociclo. Aqui é diferente. Aqui é também forte, mas é outra... É diferente. É outro Mater Pensene, teor, né? O Mater Pensene que é diferente. O Mater Pensene é outro. Então, veja, faz uma comparação daqui com o holociclo, né? Outros são super positivos, mas é diferente. Todos dois isso, cada um na sua especificidade. Lá é mais concentração, o holociclo é mais fica quieto, ponderar, aprofundar. Aqui também mas também tem essa coisa de você trocar. Tá bom, obrigada. Adriana. Sim. Na página 6, fatologia. Sim. A formação, na 8ª linha. Formação e fortalecimento da postura tertuliofílica. Isso. A gente teve um exemplo naquele primeiro tertuliano, né? Aquele teletertuliano, quando ele falou que achava chato, né? Então, ele criou uma postura tertuliofílica. E eu vejo isso acontecendo nas mais diversas situações. Eu tenho pessoas da minha família também, que nunca quis saber nada de Conscienciologia, aí começou a assistir nas minhas tertúlias, porque era eu, vamos ver a Adriana falando, daqui a pouco já está assistindo as tertúlias gerais. Começa a entender o palavreado, então aquilo que parecia grego, aquelas palavras, neologismos, começa a ficar cada vez mais fácil, e a pessoa começa a ter assistir tertúlia. Então, como isso, existem vários relatos que a gente já ouviu falar aqui, né? De pessoas das mais diversas idades, que elas começam, aí às vezes o neto, teve um caso do neto que começou a assistir, aí a avó começa a assistir também, começa a gostar. Então, a gente vai desenvolvendo uma postura tertuliofílica, que é gostar disso. Gostar, em vez de ficar lá vendo novela, ficar olhando outra coisa, vai o quê? Vai buscar ouvir debate, ouvir ideia nova. Eu fui uma tertuliana assídua. Eu não perdia por nada, o olhinho lá. Então, você né? Então, você é tertuliofílica. Porque, nossa, eu não vivia sem. Valeu, obrigada. Adriana. Sim. Eu queria te perguntar a tua experiência em 2 pontos. Primeiro, aqui no teu verbete, em pensenologia. Sumiu aqui, só um segundinho. Pensenologia, na 3ª linha de baixo para cima, página 6, em pensenologia. A agilização pensênica a partir da implantação de hábitos intelectuais. Eu lembro que uma das tertúlias você trouxe a tua experiência quando você iniciou a feitura dos verbetes. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho mais essa experiência na agilização dos hábitos intelectuais. Não, eu vejo que só o fato de eu participo das tertúlias praticamente desde o início, né? Eu mudei para Foz em 2003, estava começando as tertúlias, né? E desde então eu sempre procuro ser o mais assídua possível. E o que eu vejo é isso. Já criou-se um hábito intelectual, de nem que seja por 2 horas por dia, agora 4 horas por dia, se for o caso, você pensar, refletir sobre um tema diferente. Sem contar, a própria tertúlia, ela instiga a estudos. Por exemplo, histórias que às vezes as pessoas não conheciam. Teve a questão do caso Dreyfus. Teve a própria Rosa de Luxemburgo, e assim vários temas, inclusive históricos, que vão sendo trazidos e vai gerar aquela curiosidade, a pessoa vai começar a ler, vai estudar. Então, ela vai puxando, ela vai aumentando a questão do hábito intelectual, o hábito de ler. Por exemplo, se a pessoa quer escrever verbete, ela tem que ler enciclopédia. Sim. Então, acho que uma das grandes vantagens, eu acho que a Rosa deve concordar comigo, da verbetografia, é que obriga todo mundo a estudar enciclopédia, né?
Então, a pessoa tem que estudar enciclopédia. Então, a gente tem que estudar, a gente vai ler verbete, a gente vai entender mais da Conscienciologia. Então, esses hábitos intelectuais, eles vão ter um efeito na agilização do pensamento, como a gente falou antes. Porque a gente está exercitando nesse momento, em vez de estar olhando lá para o teto, ou vendo uma televisão que é mais passivo, a gente está aqui numa tertúlia, está ouvindo, está pensando, está ponderando, está buscando na memória, às vezes, uma informação. Vem uma ideia, aí você vai puxar na memória uma informação que você tem em relação a isso. Você vai pensar, eu concordo, eu discordo, ou eu discordo parcialmente? Deixa eu ver, não entendi, compreendi. O que isso tem a ver com tudo que eu conheço? Será que isso balança tudo que eu pensava antes? Eles balança. Então, é o desafio intelectivo. Ipa, peraí. Então, eu pensava errado, o que é isso? Aí você vai refletir, vai pensar, é verdade, é isso? Não? Balançou? Não balançou tanto assim? Então, é um exercício dos atributos mentais. E isso leva a uma agilização. Isso leva a uma taquipensenidade. A pessoa começa a ficar mais taquipsíquica, começa a pensar mais rápido. Porque o próprio exercício aqui é rápido. Tem a pergunta, você responde. A própria questão de estar aqui defendendo verbete, né? Vem a pergunta, você tem que responder e pensar aqui. Então, isso vai exercitando uma série de atributos. Um outro ponto também é na questão do jovem, das pessoas em geral, com relação ao tema de pesquisa. Tem muita gente que fala assim, eu não sei que tema pesquisar, eu gosto de tudo, pode ser nada. Então, talvez uma sugestão, que agora se trazendo isso, é a gente convidar a pessoa para assistir várias linhas de pesquisa e aquela linha que ela se identifica mais, talvez dá uma sugestão para ela aprofundar mais. Estava pensando isso no caso da minha filha e pessoas que já perguntaram como é que funcionam as questões de linha de pesquisa, área de interesse. Então, talvez uma sugestão que possa também, até para o teu verbete, é ajudar a pessoa a escolher ou aprofundar em uma área que ela tem mais interesse. Porque você mesmo falou que cada dia tem um... É cosmovisiológico, Exato. Perfeito. Ajuda a pessoa a ver o que ela gosta mais. Isso. E começa a estudar. Eu vejo também, às vezes a pessoa paralisa, fala assim, eu quero estudar tudo e não estuda nada. Então é também muito cômodo, né? Então, você não tem certeza? Essa aqui dá bonzinho? Vai nisso aqui. Porque o próprio fato dela ir estudando aquilo, naturalmente, ela vai, o gosto dela vai jogando ela para outro local. Daqui a pouco ela começa por aqui e ela acaba chegando aonde ela vai gostando cada vez mais. E quanto mais a gente conhece, a gente acaba gostando também, né? A gente gosta daquilo que a gente conhece, né? Então a gente começa a conhecer mais, saber mais daquele assunto, aí começa a também pegar gosto. Então eu vejo, pega uma coisa e começa a estudar. Porque também ficar parado, isso também não é legal. Bacana, obrigada. Professora, descobri as tertúlias pela internet e sou vítima, entre aspas, dos benefícios que a tertúlia tem causado à minha vida. Já estive 2 vezes no CAEC. E tenho certeza que ainda irei residir por aí. Trabalho para que isso ocorra a médio prazo. Vejo as tertúlias como um divisor de águas na minha vida. Ontem à tarde chegou pelo correio meu livro Homo Sapiens Reurbanizados. Acredito que com esse livro aprenderei muito a meu respeito e a respeito dos que estão ao meu redor. Sou militar e professor. Acho que demorei a adquirir esse livro, não é mesmo? Depois leu Pacíficos. É com você que tem que falar. Eu também dou uma dica, depois que você leu Reurbanizados, você lê o Homo Sapiens Pacíficos, né? Que é justamente... É a segunda parte. É a segunda parte, que vai aprofundar nas conselhos mais bélicas, que tem relação aí com a questão do belicismo. É a reciclagem. Gostaria de agradecer aos idealizadores das tertúlias online, pois moro bem longe de Foz do Iguaçu, sendo impossível estar presencialmente. É hoje esse negócio de tertúlia aqui, todo mundo falando isso, né? Deve ser o tema. Adquiri o hábito de almoçar no meio-dia e logo me deitar para me sintonizar com a tertúlia online ao mesmo tempo que descanso. De que modo poderia potencializar os benefícios da tertúlia online? Estou fazendo certo em almoçar e logo deitar ouvindo e vendo a tertúlia? Olha, você que tem que ver o resultado. Eu não tenho essa experiência, né? Veja se está dando resultado. É bom você anotar. Ele está com a tertúlia pós-prandial. Pós-prandial. Está certo. Agora veja. E depois, quem sabe, você não escreve um verbete sobre essa técnica, se der certo. Primeira coisa, seria bom perguntar para ele se já dormiu em alguma tertúlia. Isso é um problema. O perigo é dar uma cochiladinha básica, né? Professor, o senhor comentou que para dominar os 3 variáveis, tempo, forma e espaço, é preciso abrir mão do egocentrismo e dos monoideísmos pessoais. Consigo entender perfeitamente a partir do mental soma, com lógica e racionalidade.
Mas, mesmo assim, muitas vezes, o psicossoma não acompanha o mental som. O que podemos fazer para acelerar essa condição, fazendo prevalecer o mental soma ao invés do psicossoma? Qual é a principal questão? A primeira é o seguinte, é preciso ver que tipo de comocionalismo afeta você na hora que você erra, na hora que você desvia, na hora que você comete uma omissão. Então, veja qual é a comoção, qual é o emocionalismo, qual é o instinto que está funcionando nisso. É aí que você tem que combater. E se organizar mais. Eu acho que você já está muito mais organizada do que quando eu te conheci menininha. Eu te conheço bem, então você já melhorou muito. Aí deve ter alguma coisa, então, em matéria de emoção, que é o resto, né, que está faltando. No dia 20 de maio, agora, quer dizer, há 2 dias, participei de um mini curso ou demonstração do extrafísico sobre energia. Pude observar um dos professores tocar na cabeça de uma consciência e depois outra, e ambas ficaram adormecidas imediatamente por causa do toque craniano. Usei diante da situação o princípio da descrença. Disse a consciência, gostaria de ver se você consegue o mesmo efeito em mim. Imediatamente fui submetido a uma carga energética que me balançou por inteiro, mas não perdi a consciência. Senti uma forte vibração pelo meu holossoma. A energia que pude sentir é realmente tão óbvia assim? Será que viajei na maionese nessa vivência? Não. Se o negócio foi assim tão sério, não era. Eu poderia estar enganado? Poderia comentar? Não. Eu acho que tudo indica que houve alguma coisa. Agora, você deve ter, de vez em quando, alguma coisa nesse sentido. Você é da terra da Marilux e tem umas coisinhas lá que precisa de melhorar. É muita gente daí que está agora agitado com o processo das energias, né? Que é a concessão dos ouros lá de Minas Gerais. Então, está na hora de pensar na situação e trabalhar mais. Assuma a sua condição de energeticista. É o que você é ectoplasta. Pode estar certo isso. Agora, ó, eu queria aqui, eu recebi as 2 cartas do meu amigo, que é lá da Vila Carrão. Falando em Vila Carrão, está difícil de saber quem é, né? Então, eu posso falar, então. Então, o caso seu é o seguinte, o seu caso realmente é de tipo de possessão e que você precisa de trabalhar com o estado vibracional para se defender. Agora, se isso aí continuar e você não tem muita força, o melhor é como você falou, é você dar um pulo aqui, que aqui você pode fazer laboratório, pode fazer curso, a gente pode fazer um arco voltar aqui em você, para ver como é que está o seu problema aí. Pensa nisso e vamos ver o que dá. Eu não esqueci seu nome, não. Vou gravar direitinho. E outra coisa, da outra vez, não precisa escrever 2 cartas separadas. Uma no SEDEX lá, e outra super registrada. Ele está com medo do negócio não chegar. Eu recebi as 2. 2 vezes obrigado. Oi. Você estava falando aqui na página 7 do Paratertuliano. Queria saber se você poderia comentar assim, às vezes a gente está aqui, né, como tertuliano, e a gente tem, às vezes, alguma dúvida, o quanto que, às vezes, essa dúvida pode ser do paratertuliano? Pode ser, você tem que observar. Uma coisa que pode dar uma dica, às vezes a gente vem com uma ideia de perguntar alguma coisa. E aí, até a gente pegar o microfone, a pessoa pergunta exatamente a mesma coisa. E não necessariamente, às vezes, o mais interessante é quando não é nem algum item aqui é uma coisa completamente diferente, aí você vai perguntar, outra pessoa perguntou igual, a sua pergunta. Então, isso já é um indicador para você estudar, que parece que os dois foram inspirados, ou foi pego no ar alguma ideia. Então, isso você vai ter que ver na sua experiência mesmo. O que também já aconteceu era, assim, de às vezes fazer uma pergunta, e aí quando o verbetógrafo, no caso, responde, você pensa, mas eu sabia a resposta, por que eu fiz essa pergunta, sabe, aquela coisa assim. Isso pode ser alguma relação com o paratertuliano ou não? Aí você tem que avaliar, pode ser. Pode, aí você tem que estudar e ver se tem correlação. Porque é muito importante esse ato de fazer pergunta, porque às vezes a pergunta a gente é para a gente mesmo, às vezes a gente faz até para levantar a bola, né? Às vezes para aquele tertuliano, para aquele verbetógrafo, ele esclarecer alguma coisa que possa não estar claro. Pode até estar claro para você, mas às vezes aquilo vai ajudar a compreensão maior
do tema. Então, isso é tudo válido, eu acho que vale a pena. Obrigada. Na página 7, Adriana, tecnologia, a primeira técnica, você fala as técnicas tertuliárias. Alguma técnica específica? Tem uma lista no verbete técnica tertuliária, que tem várias. Por exemplo, a questão do gongo é uma técnica tertuliária. A questão de distribuir verbetes gratuitos é técnica tertuliária. Então, são várias técnicas que tem nesse verbete, dizendo as técnicas que tem aqui. Perguntar no microfone. Então, são às vezes, a questão de responder, de bater palma, né? Quando é aniversário, 17 aninhos, são técnicas que são usadas aqui. Tá? E lá você vai ver todas elas. É do professor Valdo esse verbete. Tá? Sim. Nesse autoteste que você está fazendo aqui, para a gente fazer esse teste não é uma coisa muito pontual, tem que acompanhar ao longo do tempo, né? Isso, a ideia. Você sugere, você tem alguma planilha? Como é que você faz planilha ou você acompanha? Não, eu não faço planilha, não. Essas perguntas aqui foi até fruto justamente da minha reflexão, né? O que eu estou aprendendo com isso? O que eu ainda posso fazer melhor? O que está faltando? Né? Então, a gente vai fazendo as perguntas do que a gente cresce com a questão da tertúlia. Então, por exemplo, eu não faço isso em planilha, mas eu tenho minha reflexão. Tem melhorado? Está não crescendo a minha produção ou não? Reflexão periódica. Eu tenho percebido mais os campos na tertúlia ou não? Se eu estou todo dia imerso num campo de amparador, quando o professor Valdo joga energia, eu estou percebendo mais. Entendi. Então, a gente vai fazendo uma análise até para ver, olha, espera aí, aqui estacionou, então o que eu poderia fazer para aproveitar mais isso? Mas você não registra nada disso? Não faço, não. É uma ideia, é uma ideia válida. Fazer uma planilha e marcar, eu acho bem válido. Tem os pontos aqui interessantes. Eu não cheguei a fazer nesse nível de organização, mas é válido sim, Rosa. Porque isso vai ajudando a gente a pensar, né? Por exemplo, a questão da próprio verbete, né? Eu que já tenho vários verbetes aqui, todo mundo. Como é que está isso? Eu estou mais, que tem a ver com o verbete do acabativa, né? Eu estou cada vez mais, os meus verbetes estão vindo com menos erro. Então, eu estou com mais atenção ao confort. Os meus argumentos na hora da tertúlia estão melhorando ou eu estacionei? Então, isso tudo vai ajudando a gente a pensar. Então, tem pergunta dessas aqui, né? A questão de verbetografia tem esse da verbetofilia, né? Se eu estou aperfeiçoando, meus verbetes estão ficando melhores, estão mais claros ou não? Na conformática, eu estou valorizando o confort, o outro da reeducação, né? O meu posicionamento tarístico na defesa pública do verbete está melhor ou não? Você pode até eleger alguns, né, para você fazer um período, depois faz outros, né? Eu ainda não fiz isso, mas acho interessante, né? Rever todos, desde o primeiro, da primeira tertúlia, mas tem que ter tempo, fazer uma pesquisa, né? Mas sempre eu procuro ver a que eu fiz, para ver o que errou, como é que foi, se eu falei muito rápido, que é a minha tendência é acelerar. Então, se eu estou conseguindo falar um pouco mais devagar. Então, a gente vai fazendo as avaliações, né? Bom. Que eu vejo que o próprio trabalho, como a gente faz uma questão aqui, que tem relação com a questão da cosmoética, né, que é o 23. Identifica a priorização pessoal no emprego da verbação das comunicações pessoais. Esse aqui é muito sério, né, Rosa? Porque esse aqui tem a ver com o nível de aplicabilidade de tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Então, como é que está isso? Qual o percentual? Já está mais de 51% ou não? Então, isso tudo para a gente pensar. É o 23 e o 22, né? Porque o 22 também tem a o 22 ele fala da apreensão das verpons, né? Que é o gap teático, como a gente já citou o verbete do Pedro. E o verbaciologia é a questão da verbação mesmo, né? De eu falar aquilo que eu vivencio. Como é que está esse percentual? Aumentou, não aumentou? Então, isso indica o nível também do aumento da nossa cosmoética. Porque no momento que a gente começa a debater aí por 10 anos sobre cosmoética, sobre os mais diversos ângulos, a gente está aprendendo mais. Então, a gente está aplicando essa cosmoeticidade de uma forma mais efetiva, também é uma outra forma importante da gente pensar.
Adriane, só fazendo um comentário em relação ao verbete. Como eu fui teletertuliana, eu não tenho vergonha de falar, eu não sabia mexer em computador. Eu utilizava computador. E eu torcia para um teletertuliano fazer a pergunta. Eu ficava naquela figa, faz. Aí uma tertuliana perguntou para o professor Valdo como que era vir aqui, né? O que aconteceria vir aqui no CAEC. Aí ele respondeu, perto da fogueira, aquece mais. Aí eu queria tirar a prova dos 9. Eu falei, eu tenho que ir lá, eu quero ver o que é ficar perto da fogueira, né? Como que eu vou sentir? Eu vim para tirar a prova mesmo, né? Fiquei só de olho. E é fato, a descrenciologia mesmo. Aqui é uma fogueira, os laboratórios é fogueira, as dinâmicas é fogueira, tudo aqui é fogueira, mas foi um tertuliano que fez a pergunta que me incentivou a vir para cá. Então, a tertúlia é fantástica mesmo. Eu estou indo para lá agora, sexta-feira. Aí você vai voltar à sua condição de teletertuliana? Não, mas agora perguntando. Não, o computador eu já tenho, já sei mexer. Reciclagem, para aprender, perfeito. Só para assistir as tertúlias. Muito bom. Então, eu estou indo para lá sexta-feira agora, mas já chego lá, já vou ficar na tertúlia, porque eu vou ficar 20 dias só lá e volto. Mas eu não aguento ficar sem aqui, nem essa nem a Mini. Mas muito a tertúlia é fantástica mesmo. Muito bom. Adri, em página 6, em parafatologia, na quarta linha, você trouxe aqui para nós os parabanhos energéticos. Eu queria que você trouxesse nessa experiência de defesa desses verbetes a tua experiência no desenvolvimento ou na percepção dos parabanhos ou do parapsiquismo. Você notou diferença nesse crescendo aí de defesa? Eu acho que não necessariamente da defesa do verbete. Isso é mais do cúmulo da participação mesmo. Então, você participando da tertúlia sempre, aí você está mais propício a perceber os parabanhos, às vezes de alguma consciex que chega aqui, como às vezes é relatado do Paraelencologia, ou de repente uma pergunta que é feita, uma resposta do tertuliano que é feita, e você perceber um parabanho. Então, eu não vejo que é só no fato de estar sentado aqui, não. Sentado aqui, se pensar, é muito pouco. Quer dizer, eu estou com 48 dias para uma tertúlia de 10 anos, o percentual é mínimo. Né? Então, o que eu vejo mais desse desenvolvimento é ficar atento para isso. E ver, melhorou ou não melhorou? Qual o percentual? Como é que está esse desenvolvimento? Então, lembrar que na tertúlia também tem as para-aulas, né, parapsíquicas. Não é só, tem uma conversa rolando, mas tem também a questão da energia que está rolando. E como está a minha percepção disso? Eu tenho melhorado? Como é que está a situação? Então, é isso que eu queria dizer. Tá? Então, acho que é mais sério isso. Ver o campo, às vezes o campo muda, dependendo de uma pergunta. Às vezes o verbetógrafo aqui, às vezes ele está falando, você vê que de repente ele parece que muda a maneira dele falar, parece que ele está mais inspirado. Opa! Então, esses detalhes, essas sutilezas que não são óbvias, você não vê toda hora, não é assim, toda hora, não. Mas tem aquele momento, opa, alguma coisa aqui pegou. Então, é esse atilamento que eu acho que é importante. E na tua listagem, eu queria que você falasse, deixa eu ver a página 9. Sim. Sobre o item, a sua percepção e ampliação do item número 7, a conformaticofilia. Como isso foi sendo depurado? Como é que foram as tuas experiências com relação a esse item? Não, esse negócio de detalhes formais, isso vem sendo depurado não só com a questão da tertúlia, foi paralelo com o trabalho no holociclo. Então, é o trabalho no holociclo, junto depois com a própria questão das tertúlias, da verbetografia, que a gente vai começando a dar valor à questão da forma. Como a forma ela é fundamental para o conteúdo. A gente chegou a falar isso aqui no último verbete, que era a acabativa verbetográfica. Então, ele já é um fruto dessa importância, desse investimento. A gente chegou até a falar que, na minha opinião, eu vejo que é a partir desse atilamento, esse aprofundamento no detalhismo formal, que a gente começa a ficar melhor no detalhismo de conteúdo. Então, se a gente está atento ao pontinho, atento à melhor palavra, isso também quer dizer que o conteúdo também está melhor expresso. Então, se eu tenho uma ideia, eu acho que a grande dificuldade de todos nós, eu me incluo, né, e eu estou trabalhando isso, a gente tem uma ideia. Como colocar essa ideia no papel? Então, às vezes a gente coloca a ideia e você vai, não, ainda não é. Ainda não é.
Ainda não é. Então, é a palavra, é o trabalho. Então, eu penso que quanto mais a gente ficar detalhista nisso, vai ser mais rápido, entendeu? A ideia, ela já sai, aí entra a importância do dicionário cerebral, ela já sai mais com a forma mais correta e mais fidedigna com o que a gente pensou. Eu ainda demoro muito para conseguir deixar que essa ideia ela esteja no papel, transcrita da melhor forma para mostrar essa ideia. Então, isso eu vejo uma grande dificuldade, às vezes até de verbetógrafos e de escritores de geral, né? Que a pessoa não está claro, não está claro na cabeça da pessoa. Mas para um leitor que não tem ideia do que ela está falando, não fica claro. E o que é pior, às vezes, é como até está claro, mas a ideia está desse tamanhozinho, enquanto a ideia dela é dessa. Então, a pessoa tem uma ideia desse tamanho aqui. Ela vai lá, coloca 2 linhas. Aí a gente olha, está certo, não está errado. Tá, legal. Só que aquilo ali, a gente fala até, mas isso aqui é óbvio. Às vezes não é, ela não está querendo falar o óbvio, ela está querendo falar uma coisa muito maior, mas faltou, às vezes, uma exaustividade para ela compor e materializar. Por que eu sei disso? Eu pergunto à pessoa, mas o que você quer dizer? Eu falo, pô, mas sua ideia é boa, mas você não está dizendo isso aqui. Isso aqui você disse, às vezes, uma bobagem que... Não é bobagem, digamos, eu não vou corrigir. Não é bobagem, falou uma coisa simples, quando a ideia é complexa e é muito boa. Então, eu vejo que esse detalhismo do confort é importantíssimo. E meu treinamento, ele vem... O holociclo tem um papel, os trabalhos do professor Valdo não tem... É muito grande. É um treinamento nesses detalhes. E aí entra o item 9, né, que é a criticofilia. A importância... O criticofilia está aqui, né? Isso, logo abaixo. A depuração das auto- e heterocríticas a partir da teática do princípio da descrença. Porque aqui, como que a gente, primeiro, a autocrítica, está melhorando a nossa autocrítica e também a hétero. Porque aqui na tertúlia a gente vê exemplos de heterocríticas, de como são abordadas e são feitas heterocríticas. Então isso também é uma aprendizagem. Como é que a gente pode atuar, aí entra a questão da heterocrítica cosmoética, né? Como atuar, como se portar, como se posicionar de uma melhor maneira. Isso também é um treino, né? A gente está treinando. Todas essas perguntas aqui, eu digo que estão em andamento, né? A gente está sendo treinado a partir das tertúlias disso aqui tudo. Ok, obrigada. Adriana? Sim. Aqui na letra A. Uma pergunta aqui que logo que eu cheguei agora há pouco, comecei a ler o verbete, bem no início, na tematologia, né? Eu quando peguei assim e ouvi o título, lá na entrada tertuliária, tertuliofilia. Para mim, a ideia é que seria um tema homeostático. Nosográfico, com certeza que não, né? E aí, quando eu estou olhando aqui, foi colocado como tema neutro, né? Isso foi uma dúvida que eu tive, tá? E eu vou te dizer a minha argumentação e você, se não concordar, a gente conversa aqui para a gente ver se a gente chega a um acordo. Certo. Mas eu também, a ideia era ser homeostático. Mas o que eu pensei? Então, porque para pôr homeostático, a gente tem que ter certeza que aquilo é homeostático, tá certo? Então, a gente está... E eu pensei, o fato da pessoa gostar de tertúlia, só isso... Tudo bem, ela vai estar vendo informação, ela vai estar participando, ela vai estar se limpando. Mas se ela não faz nada com isso, pode ficar neutro. Eu não diria nosográfico, mas neutro. Às vezes ela vem a tertúlia, está há 10 anos assistindo tertúlia e não faz recebimento nenhum, não teve nada, não acrescentou nada, não fez nada. Então, isso que eu achei, fixar homeostático, será que não seria neutro no mínimo? A pessoa ficou, assistiu e a gente está focando em várias partes do verbete, inclusive na questão final, a gente fez questão, a gente não colocou. A gente falou se a pessoa já averigou as repercussões das tertúlias no âmbito individual, grupal e coletivo. Tá? E a gente não pergunta, você tem participado mais da tertúlia? Não, a gente pergunta. Aumentou a prioridade em retribuir isso tudo que a gente está aprendendo, tudo isso que a gente está recebendo? Então, essa que eu acho que é a pergunta mais séria. Então, na hora de pôr, se eu pusesse homeostático, eu poderia estar assinando que só o fato de vir assistir, ponto final. E eu vejo que não é não. Porque como tem um recebimento, um aporte muito grande, a gente tem que fazer outra parte. Então, era isso que eu queria frisar. Foi por isso a opção pelo neutro. Tá? Ô, Adriana. Adriana, marquei aqui. Oi. Dentro disso aí... um acréscimo de informação, não importa se a pessoa, quanto tempo que ela esteja frequentando,
Mas se tem um acréscimo de informação, aquilo vai ser útil em algum momento. Isso não seria também... Mas aí o que eu quis dizer, eu não diria nosográfico, eu quis pensar em neutro. Às vezes ela pode ficar com aquilo neutro, ela não faz nada. Ela tem a ideia, mas ela não aplica. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu não poderia pôr a mão no fogo, que sempre é homeostático. Se eu não ponho a mão no fogo, sempre é homeostático, porque pode ter vários casos assim, a gente põe o neutro. É o mais seguro. Eu sei, mas eu estou dizendo assim, mas na pior das hipóteses, um acréscimo de informação pensei nisso, acrescenta informação, vai se desassediar, tudo isso eu pensei. Mas e aí? Sentido. A pessoa vira igual o papapá. Se chegar lá, desassedia, volta para casa, faz a mesma coisa. Vem aqui, não sei. Aí, como tem várias condições, eu não posso pôr a mão no fogo, eu optei pelo neutro. Então, foi essa... Mas é questionável, acho que é para pensar mesmo. É nesse sentido mesmo, de questionar, porque eu acho que é questionável. Mas tudo isso eu pensei mesmo, eu aprofundei e eu cheguei à conclusão que... Será que não vai ter um casinho assim que a pessoa paralisou? Não sei. Eu concordo com a Adriana. Concorda, Rosa? Eu concordo, porque assim, dividendos positivos e negativos você vai ter em qualquer lugar. Perfeito. De aprendizado. Agora, aqui é para evitar de você ficar... incentivando aquele encontro social, entendeu? Só vim aqui para não fazer nada com isso. Entendeu? Eu acho que aí tem que botar uma responsabilidade nesse neutro. Eu concordo com a Adriana. E a responsabilidade tem a ver com a retribuição, né? Se a pessoa traz para a realidade dela e ela começa a focar mais, mudar mais, aí tem retribuição, tem mudança. Senão eu acho que fica mesmo no encontro social. Eu concordo com... Desculpa, professor Valdo. Posso só... Pode falar. Desculpe. Eu concordo com o seu posicionamento aí, porque, assim, por mais que estejamos aqui, pode ter também a microfonofobia, a perguntofobia e outras fobias, né? No meu caso, por exemplo, fazer o primeiro verbete, chegar aí e o professor Valdo falar, agora você tem que fazer mais 100. Tá certo, obrigado. Quero relatar que sou mais um intermissivista resgatado por meio das tertúlias online desde 2009. A verbetógrafa poderia comentar sua técnica de anotação durante as tertúlias? Olha, é uma técnica, não tem nada especial, não. Eu anoto aquilo que eu vejo que é o mais importante, o que é interessante, eu vou anotando. Agora, nós temos um problema, porque a gente tem muita anotação, né? Pois é, mas agora... Então, isso é uma loucura. Se você aparecer por aqui, seria bom você falar com a Rose. Sim, ela anota as pensadas, ela que faz as minhas anotações atualmente de manhã, que não são fáceis. Perfeito. E ela é terrível em matéria de trabalho. Anotar as ela pensadas, consegue tudo. né? Muito bom. Violenta ela. É isso agora, aí, anotar. Gostaria de dizer que a tertúlia diária ajuda na fixação das ideias da conscienciologia. Eu acompanho quase todos os dias. Coloco o vídeo em background e continuo trabalhando. Quando é possível, faço uma questão. Também me junto às pessoas que agradecem as transmissões diárias. Eu tenho testemunho pessoal de quanto as tertúlias me ajudaram e ajudam nas minhas reciclagens e nos esclarecimentos. Viva o mental soma, como o professor diz. Penso que os assentos aí do tertuliário não comportariam todos se fosse considerar o virtual. Nós sabemos disso. A gente tem aí o levantamento estatístico da história. Gostaria de saber se existem explicações sobre o motivo de a maioria dos aparelhos eletrônicos que uso com frequência não funcionarem corretamente, principalmente celulares e computadores. Está na cara que o cara é ectoplástico e está tendo acidente de percurso, está aqui. Consigo uma circulação muito forte de energias com as mãos. Estando em contato com esses aparelhos, minha energia pode interferir no funcionamento deles? Se interfere, totalmente. Como fazer para controlar isso de modo a não interferir nesse aparelho? Você tem que colocar os aparelhos encapsulados. Isso é a melhor coisa que você faz. Antes de começar a funcionar e ligar na eletricidade, joga energia em torno deles e encapsula. É o melhor que você faz devido à sua ectoplasmia. Agora, quando o negócio é assim, muito habitual, costumeiro, rotineiro, tem boi na linha, tá? É preciso examinar e limpar seu ambiente onde você trabalha. Olha os seus bagulhos energéticos e acaba com eles. Vê o que é que tem de relação negativa com alguma coisa. Porque essas coisas não acontecem à toa. Se o negócio é, vamos dizer, reincidente,
se aquilo está demorando já tem algum tempo. Por exemplo, uma pessoa, acontece isso 2, 3 dias, tudo bem. Mas se acontece 2, 3 meses, já está tudo errado. Tem boi na linha. Isso tem assédio. Então é preciso de você trabalhar com as suas energias, limpando o seu ambiente para dar um jeito de fazer a profilaxia do óleo pensênio. Isso aí é que é o ideal que você pode fazer. Você não acha? Adriana, estou aqui no celular. A sua reflexão aqui sobre a tematologia, isso aqui foi importantíssimo. Você trouxe aqui diversas reflexões de aprofundamento, principalmente quando a pessoa está escrevendo alguma coisa, que é a questão do conforto. Agora, essa sua abordagem quanto à análise da tematologia mostrou um aprofundamento violento quanto à autorreflexão daquilo que você escreve. Para mim, eu também concordo, logo que eu vi aqui de cara, eu também pensei que seria homeostático, e na sua abordagem, realmente, o nível de aprofundamento em cima disso é que vale a pena a gente começar a questionar aquilo que a gente está escrevendo, principalmente voltado para a questão da TARES. Achei aí fantástica essa sua observação em relação à questão da tematologia. Estou trabalhando aí. Tá? Não é rap, não. Tá certo? Você fala, tem mais um efeito da tertúlia, rap projetivo. Não, está falando tanto em efeito físico, começa a bater aí, como é que fica isso? Não, isso é igual o dia que eu estava aí andando aí para fazer a filmagem, aquela barulhada toda aqui em cima. Não é raps, não é efeito físico, não. É bom a gente avisar. Adriana, na segunda linha da parafatologia, você colocou os extrapolacionismos parapsíquicos favorecidos pelo ambiente tertuliário. Teve algum extrapolacionismo marcante, de algum que você poderia explicar o contexto, a situação que aconteceu com você? Olha, eu não diria, são pequenos, não teve nenhum assim hiper grande, né? Mas são pequenos, a gente raciocina melhor, a gente tem ideias melhores. Então, às vezes, como eu já falei, teve ideia de verbete, teve uma série, às vezes uma ideia que acontece muito aqui, que eu acho importante e vale a pena de falar, eu tenho muita ideia, às vezes, para os outros. Quando eu estou sentada ali com o tertuliano, e depois, se eu tenho a ideia, eu vou lá falar com ele, olha, por que você não faz um verbete assim? Então, me vem aquela ideia, eu vejo, não é para mim. E às vezes fica claro na fala dele, pela experiência, que ele poderia. Então, às vezes, vem até o nome do verbete. Eu vou lá e a pessoa faz aquilo, não sei, depois pode ser aprovado ou não, não importa. Mas às vezes, vem uma intuição, uma percepção para você doar. Eu chego a falar aqui da questão de você doar ideias, né? Aqui é muita ideia o tempo todo. Então, eu já tive muitas ideias de verbete que eu doei também, né? Eu tenho uma lista de temas verbetáveis para mim. E, às vezes, eu tenho aquela ideia, eu penso em fazer um verbete, para ver que a cara do fulano. Eu falo aqui, eu falo que eu estou encomendando, vou fazer uma encomenda para você, faz o verbete e tal. Alguns fizeram, outros ainda podem estar em andamento, ou não importa, mas... Entendeu? Então, acho que é importante isso. Aqui, há extrapolacionismos mentais somáticos. E tem os parapsíquicos também, às vezes uma clarividência, às vezes uma percepção além um pouco da média que você possa ter. Mas eu vejo que a maioria, para dizer um padrão maior, são extrapolacionismos ideativos. A gente fica mais inteligente. A coisa vai mais rápida, aquela ideia flui mais rápido do que o normal. A compreensão, às vezes, esse tipo de expansão tinha muito lá aqui um efeito. No Salão Verde eu tinha mais isso. Às vezes ia colocando, o professor Valdo ia colocando uma ideia, eu via, parecia que ia abrindo a cabeça, assim, uma coisa impressionante. Isso era mais comum na época lá. Então, eu não sei se é porque eu estava tão ruinzinha que foi subindo, não sei dizer, mas não tem acontecido tanto assim. Naquela época tinha lá um amparador que estava mexendo com você, igual aquele caso daquele fenômeno que aconteceu. A hora que você entrou, eu falei as coisas. Sim, foi quando a dessoma do meu irmão. Lá foi muito sério, porque envolvia até uma dessoma de alguém. Né? Teve. E naquela época, não era todo dia extrapolacionismo, se fosse todo dia não era extrapolacionismo, né? Mas tinha momentos que eu sentia uma expansão assim, absurda de cabeça, de ideia, como se tudo ficasse claro. Assim. Agora, lá também era menos Era gente. Violento. Menos pessoas, mais intimista. Era um petit comité. Mais intimista, então, mais junto, mais né? Tinha isso. energético. Isso.
Escuta, nós esperamos mais 500 verbetes da sua parte. 500 aí, está ouvindo bem? 500. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 32 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 28 online. Os recados são da Regina sobre viagem IAC, Marguê sobre experimento projetivo, Roberto sobre acoplamentário e o Tiago sobre a palestra da Evolução. Boa tarde a todos. A IAC, International Academy of Consciousness, convida você a participar da viagem à Alemanha, França e Holanda, que se realizará de 4 a 14 de outubro deste ano e terá como mater pensene o tema da paz e do universalismo, pois serão visitados locais onde foram assinados tratados de paz. A viagem se iniciará em Berlim, passará por Hannover, Münster, onde foi assinado o Tratado de Westfália. De lá seguiremos para Haia, na Holanda, para visitarmos o Palácio da Paz. Em seguida, Colônia e Mainz, perto de Frankfurt. Visitaremos também o Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. E finalizaremos com a participação imperdível na Feira do Livro em Frankfurt, onde a IAC terá estande próprio e serão apresentados os primeiros 5 livros da Conscienciologia traduzidos para o alemão. E ainda terão outras publicações conscienciológicas em parceria com a Editares. O Valdson e eu, Regina, estamos liderando a organização dessa viagem. Portanto, maiores informações, entrem em contato com brasil@iacworld.org ou no telefone 55 Brasil 45 8404 5923. Participem e contribuam neste projeto de para-reurbanização europeia. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o experimento projetivo em prol da construção dos laboratórios das dinâmicas parapsíquicas. Vai ser um evento que vai acontecer de 30 de maio a 4 de junho. Quinta-feira até terça-feira, e o horário de 8 da noite às 10. A ideia desse experimento é exatamente contribuir para a construção do laboratório, que vai ser um local otimizado para o desenvolvimento e continuidade das dinâmicas parapsíquicas. Esse experimento vai ser feito cada dia por um EPICOM, vai ser uma técnica diferente. E tem 3 tipos de participação, 3 modalidades. A pessoa pode participar presencialmente, ela vai se inscrever e são 45 vagas. Ela pode participar à distância, ela vai também se inscrever e vai, no horário previsto, ou seja, de 8 às 10 da noite, ela vai estar disponível para aplicar a técnica no seu ambiente. E a outra modalidade é aquela pessoa que ela não vai poder participar, mas ela pode contribuir com o valor que ela quiser. Tá? Então, a gente está aberto aí, toda a arrecadação vai ser realmente destinada aí à construção dos laboratórios e vai ser uma oportunidade, né? Um evento projetivo, aí, cada dia uma técnica, com 6 EPICONs diferentes, né? E a gente conta com todos. Relembrando aí a data, 30 de maio a 4 de junho agora. Obrigada. Boa tarde a todos. A Associação Internacional para a Evolução dos Princípios Conscienciais convida a todos a participar do acoplamentário extra de temática Princípios Conscienciais, que acontecerá nos dias 31 de maio, 1º de junho e 2 de junho. Esse curso tem como objetivo fomentar o debate e a pesquisa a respeito da evolução desses princípios conscienciais e a interação com os seres humanos. Os EPICONs serão as professoras Cristina Aracaki e Adriana Lopes. Contamos com a presença de todos. Boa tarde a todos. A Evolucim, em parceria com o CAEC, gostaria de convidar todas as crianças e os pais a participarem da dinâmica parapsíquica que estamos realizando todo sábado às 9 horas aqui no CAEC, no Salão da Dinâmica.
Essa dinâmica, ela tem a proposta de desenvolver o parapsiquismo e autoconhecimento da criança, e a gente está fazendo esse trabalho agora a partir dos 3 anos. Então, as crianças que têm a partir de 3 anos já podem participar. O objetivo justamente é auxiliar a criança a começar a conhecer as suas energias, a começar a se conhecer em relação a todo essa condição, né, que ela tem, e como que ela já pode se desenvolver, e orientando também a condição dos pais para isso. Convido também a todos participarem da palestra do Evolucim, que realizaremos agora no domingo. O tema é estímulos pró-evolutivos, tá? A palestra será às 3 horas, aqui no discernimento, na sala da Evolucim, e vocês também podem participar via online. Os interessados podem entrar no site ou no Facebook, tem um link específico ali, que dá direto acesso à conferência online. Tá? Obrigado. Até logo. Para amanhã teremos o verbete Crescendo Verbetógrafo Maxi-Proexista. A especialidade é Maxi-Proexologia. A autoria da professora Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.